pessoal, Metamorfose chegando aqui para vocês. Vamos pensar fora do casulo? Tudo bom, Natália? Tudo ótimo, que delícia, mais um programa aqui. Tudo bom, Jorge? Muito bom, feliz de estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre uma mudança diferente, né? Um assunto que a gente não trouxe até agora, né? Estamos aqui com o nosso convidado Nando. Tudo bom, Nando? Tudo jóia, tudo jóia. É um prazer estar aqui. Eu sinto muito feliz quando eu venho aqui esse espaço da Rádio Jornal. Sempre sou muito bem recebido pelo Cláudio, pelo pessoal da rádio. E estar conhecendo aqui hoje o trabalho de vocês, fantástico. Já sou fã. Opa! E ele vem aqui, né, falar pra gente um pouquinho das metamorfoses da vida dele. Quantas vezes teve que sair do casulo? Constantemente. Quantas vezes esse sair do casulo, né, ele é tranquilo e outras vezes ele vem ali um pouquinho forçado pela vida, por algumas condições, algumas coisas, né, que acontecem na vida da gente. E a gente vai começar aqui puxando um assunto, né? Quando a gente fala de ator, de artista, de estar na frente das telas, de se comunicar com as pessoas, primeira coisa que a gente pensa, ele tira isso de letra, conversa com todo mundo, é super aberto, não tem timidez lá. É assim, não? Não. Porque Não, isso a gente conversou um pouquinho antes, tá? E a gente chegou a um consenso aqui que todo mundo é tímido aqui. Todo mundo é tímido e tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum ser tímido, né? Se manifestam de formas diferentes. Exatamente. Né? E a timidez é uma barreira que a gente tem que superar, que a gente tem que atravessar, né? É um processo. A timidez é algo que quando a gente identifica, né, a gente tem que estar encontrando ali meios, algumas... Sim. Sei lá, como que a gente pode dizer, né? Alguma maneira ali da gente estar transpondo isso pra gente estar mudando, alguma ferramenta. Manobra, né? Porque eu acredito que a timidez, todo mundo, de certa forma, tem um pouquinho, Exatamente. né? Essa timidez foi, de repente, para você um obstáculo? Sim. Eu aprendi na escola com a professora Edair, que, aliás, é uma professora aqui de Indatuba que me iniciou no teatro por conta da timidez. E o tímido, ele só perde, né? O tímido, ele só perde. Perde de fazer novas conexões, perde de conhecer pessoas, perde a oportunidade de trabalho, enfim. Então, aí a gente tem que criar uma maneira de ou mascarar a timidez, que tá tudo certo também, ou a gente, de fato, superar a timidez e passar por cima, porque a vida não pode ser dentro de um quarto, não, né? A vida tem que ser ao ar livre, né? Conversando com pessoas. E para conversar com pessoas, a gente tem que aprender a superar um pouquinho a timidez. Essa questão da timidez, a gente vê muito nas pessoas que pegam isso como uma muleta, né? Eu não vou porque eu sou tímido, eu não vou fazer isso porque eu sou tímido. Então, acaba pegando, né, o eu sou tímido de uma maneira para não fazer as coisas, para não romper ali, né? De repente o seu casulo que tá confortável, que tá gostoso, que tá tranquilo ali. Já teve, Natália, alguma coisa que você ficou com vergonha? Teve um momentinho de timidez? Com certeza, mas eu sempre fui assim, né? Eu adoro aparecer, adoro conversar, adoro o microfone. Então, mas na infância, sim. Teve bastante. Teve, Jorge? Então, vocês estavam conversando aqui de bastidor e eu fico nas minhas reflexões, né? Minha cabeça, ela tá funcionando o tempo todo, assim, pensando num diálogo interior e exterior também. Essa conexão eu acho incrível. Eu sou numerólogo também. O número 3. Eu tenho o número 3. Eu acho que eu tenho um artista frustrado dentro de mim. Eu, quando era pequeno, minha brincadeira preferida era brincar de teatro. O povo me odiava, assim, minha família, meus primos, eles me odiavam, porque todo mundo queria brincar de futebol, de pega-pega, e eu obrigava todo mundo, era uma criança chata, eu falei, né, a mimada. Obrigava todo mundo a brincar de teatro. Então eu, com as minhas conexões estabelecidas num campo de segurança, eu sempre fui muito extrovertido. Às vezes até mandão, eu conseguia coordenar. A vida sempre me colocou diante de pessoas, de grupos grandes, mas esses grupos eu entendo que eram lugares seguros. Eu conseguia colocar alguma coisa para fora, mas eu identifiquei aqui que nem sempre é assim. Quando eu encontro essa insegurança, tem alguma insegurança que eu enxergo um caminho. Vai ser difícil, mas eu conversando por aqui, eu indo por aqui, eu vou conseguir
estabelecer essa conexão e conseguir esse lugar seguro de comunicação. Mas tem alguns lugares, pessoas e grupos que parecem paredes. Aí eu me sinto muito seguro, ver uma timidez. Parece que essa comunicação não flui, essa barreira. E eu acho que aí eu identifico essa timidez. Alguma coisa me trava e me assusta eu não conseguir. Isso que você falou é muito real, eu identifico isso. Não dá para colocar tudo num formato só. Isso se manifesta realmente de formas diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Mas eu identifico que eu enxergo também que eu posso perder alguma coisa. Isso que você falou, putz, alguma coisa vai dar errado, a oportunidade não vai fluir. Mas o lance, eu acho, que das terapias, de humanas, da arte, que eu acho incrível. Não sou um especialista, mas eu acho que a gente tem tanta coisa legal para falar, faz a gente enxergar um pouco adiante esses ultrapassamentos. Nem sei se essa palavra está no dicionário. Mas a gente começa a enxergar isso, que a gente precisa arrumar meios de ultrapassar, de se conectar, de vencer a barreira. Inicialmente pode ser artificial, mas isso vai se tornando uma manobra natural. Igual dirigir, né? É artificial, mas de repente se torna natural. Mas eu enxergo, sim. Eu acho... em poucos minutos aqui, eu concluí, eu quero defender essa tese que, na verdade, não há alguém que não seja tímido em algum nível. Sim, com certeza. Olha lá, já foi, bateu um martelo aqui. Já assinou embaixo. Eu acho que a gente, em algum lugar tá essa timidez que a gente vai ter que ultrapassar. Eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente consegue, que nem você falou, criar mecanismos ali de poder burlar isso e estabelecer conexões. Agora, a parte mais dificultosa é para a criança, né? A criança, às vezes a criança não é nem tímida, mas ela sofre um bullying na escola que aquilo faz ela ficar tímida. Sim, e às vezes é o contrário também. Às vezes a criança é tímida, sofre bullying e a partir dali há uma ruptura, né? Então o adulto ele consegue dar uma mesclada. Agora para a criança acho que é um pouco mais complicado, né? Para criança eu acredito que aí precisa de uma atenção especial realmente, um cuidado ali, um olhar diferenciado para isso, porque a gente vê, né, quantas crianças que acabam na infância sofrendo de repente um bullying ali por essa questão da timidez que as pessoas não conseguem compreender, e aí ela leva isso para a fase adulta e ela não consegue desenvolver depois, porque ela paralisou naquele trauma, naquele momento de infância. E, Nando, tem alguma história, assim, que te levou, né, a superar essa timidez, aí em busca dessa parte, você vem aí da parte do teatro, vem aí da TV, que é uma coisa que pra gente... Às vezes a gente olha isso e fala assim, nossa, né? Todo mundo bem resolvido. Todo mundo muito bem resolvido. Glamour zero, viu? Porque pra gente parece uma coisa muito distante, principalmente quando se fala de timidez. E como que você foi rompendo essas barreiras aí? De repente, alguma dica que você dá para as pessoas que às vezes estão em casa ali, né? Fala assim, mas eu sou tímido, eu gosto tanto dessa parte de teatro, eu gosto tanto dessa parte, de repente, teria vontade, né? Sim. De fazer teatro, participar de alguma coisa de TV, mas não consigo. Eu sempre fui uma criança tímida, né? E eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava na 3ª ou 4ª série e eu sempre fui um aluno muito aplicado, de tirar notas boas, de ser aquele aluno que senta na primeira carteira. Sempre fui esse cara. E aí eu lembro que um dia a professora chamou minha mãe na diretoria e eu estava junto. E aí eu ouvi isso. Eu estava na mesma sala e eu ouvia a professora falando para minha mãe. Falou, ele é muito tímido, então ele fica com vergonha ou receio de levantar a mão e fazer pergunta. Aí, por mais que ele seja aplicado, ele fica com as dúvidas e aí na hora da prova ele está começando a tirar nota ruim. Porque ele fica com a dúvida não é sanada porque ele não conversa, aí ele leva a bomba, né? Tira nota ruim. E fora o outro aspecto, que não consegue fazer amizades, é muito fechado, muito retraído. E aí ela falou pra minha mãe, coloca ele pra fazer teatro, alguma coisa artística, ou dança, alguma coisa envolvida com a arte. Porque a arte,
ela tem esse poder de conexão, né? A arte é uma terapia milenar, né? A arte é a arte do encontro, onde você consegue fazer conexões maravilhosas, porque você começa a conhecer o problema do outro, que às vezes é muito parecido com o teu, né? E aí a minha mãe não colocou eu para fazer teatro na ocasião, porque não era acessível ainda pra gente, né? Eu venho de família rural, meu pai era plantador de tomate, a minha mãe também, a família toda, né? E acabou ficando ali. Aí quando eu fiz 18 anos, que eu já fui, tirei a habilitação, comprei uma moto e tal, eu falei, vou fazer teatro. E aí, mas nesse período entre eu ter 18 anos e da minha fase de adolescente, a professora sempre me colocava nas peças da escola. Vou colocar você aqui para fazer teatro aqui na peça da escola, para você ir se desinibindo, né? Então, aí eu fazia a Sopa de Pedra, do Pedro Malazarte, fazia essas peças assim, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, comecei a pegar gosto pela coisa, né? Falei, vou fazer teatro. Aí fiz aqui no Casarão Pau Preto, que tinha as oficinas de teatro ali. Eu sou um ator oriundo das oficinas teatrais aqui da cidade. Depois, em 2005 eu falei, vou me profissionalizar, e fui para São Paulo, fiz um curso de 2 anos lá, me envolvi aqui com as artes da cena, conheço a maioria dos atores e artistas aqui de Indaiatuba, e aí isso foi me dando gás e me ensinando que realmente eu poderia levar a arte como profissão, e é uma coisa que começou para vencer a timidez, né? E aí, próprio nome aqui falando, metamorfose, né? A ruptura, o sair do casulo. Quando eu me decidi a fazer arte, parece que a minha vida mudou em todos os aspectos, né? Eu conseguia me comunicar um pouco melhor, eu conseguia falar para o mundo o que eu queria, eu conseguia entender meus pais melhor. E aí, a hora que eu comecei a fazer isso em grupo, com teatro, com workshop, você percebe que você vai conseguindo, com a maturidade também, burlar um pouco a timidez, mas a gente é tímido ainda e tá tudo bem. A gente não deixa, né, de canto, assim, sim, né? A gente guarda um pouquinho no sim. bolso. É uma característica também, né? Exato. 18 anos. Você começou com 18 anos. Aqui no Casarão Pau Preto. E a tua vida já tinha algo estabelecido, assim? Com 18 anos a gente já tá trabalhando, já tá estudando alguma coisa, algum plano de vida já meio em andamento? Você se encontrava nisso? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu trabalhava em supermercado. E aí eu trabalhava em supermercado e à noite eu fazia teatro. Com 18 anos. Eu fiquei nesse mercado 5 anos. Porque eu sempre fui arrimo familiar também, né? Ajudava em casa e tal. E aí eu tinha esse trabalho de supermercado e fazia teatro, fazia canto coral na Secult também. Fiquei durante 5 anos fazendo canto coral. Tudo isso para poder vencer timidez. E a partir do momento que eu queria fazer as coisas, você não tem não é uma coisa fixa, né? A arte, para dar dinheiro para você se manter com arte, é um processo, né? É um processo que requer tempo, né? E aí eu fiquei muito tempo trabalhando em empresas. Depois saí do supermercado, entrei numa importadora. Eu fiquei 15 anos trabalhando nessa importadora e fazendo teatro. Nunca parei. Desde quando eu comecei a fazer teatro, eu nunca parei. E aí, a hora que eu me senti mais confortável por questões da vida, né? Meu pai faleceu tem 7 anos. E aí eu resolvi largar essas amarras, né? Falei, o que é preciso para a gente poder ser feliz, né? É dinheiro? Talvez sim, para algumas pessoas, para outras não, né? O meu pai, de origem pobre, ele cuidou e educou 9 filhos. E pra gente nunca faltou nada. A gente é de origem muito simples, né? E aí você começa a refletir nas suas coisas, né? Meu pai era um cara pobre. E ele era feliz na pobreza dele, porque ele tinha uma família feliz, né? Pra que eu vou querer uma estabilidade financeira? Pra ficar, sabe, ter um carro do ano ou viajar pra fora? Às vezes o que eu preciso é uma coisa que está dentro de mim. Às vezes uma pequena coisa me causa felicidade. E aí você começa a perceber que felicidade também não vai para a vida toda. A felicidade é pílulas, né? Sim. São momentos felizes, né? E a partir do momento que eu decidi ser um pouco mais feliz, aí eu resolvi pegar a arte como profissão, né? E você identifica, assim, que o momento que você resolveu ser mais feliz, as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente para você? Sim. Eu sou um cara de muita fé. E eu acredito que quando você se coloca em movimento, o universo ele conspira, a gente é energia, né? Então quando você se coloca em movimento em prol de alguma coisa que você deseja, o universo ele conspira para que isso se realize, né? E a partir desse momento, eu juro por Deus, a minha vida voou.
Graças a Deus. E assim, a arte me levou a lugares que eu jamais imaginaria que eu conseguiria chegar. Em 2018, a gente foi para a África. Uau! E aí se eu pudesse falar pro Nando de 12 anos, que começou a fazer teatro na escola porque era tímido, depois, em 2018, foi parar em Angola fazendo teatro. Como que eu posso explicar isso para ele? É um processo, né? Nem passava pela cabeça. Jamais. Eu acredito assim que quando você gosta do que você faz, portas que você nem imagina se abrem ali para você, mas você tem que fazer com o coração realmente, né? Exatamente. É aquela coisa do estar alinhado, que hoje em dia é algo que a gente escuta muitas pessoas falarem, né? Vai em busca da tua essência. Que essência que é essa? Tá na moda agora. Aonde propósito. Que eu busco isso? É o propósito. Isso. Aonde que eu busco isso? Onde que eu compro isso? Tem no supermercado isso? É doido, né? Porque parece que o que a gente está falando é que quando a gente fala disso, e eu acho que a arte se conecta com isso completamente, a gente está falando de alguma coisa palpável, mas para alguns o que a gente está falando é metafórico, isso não é real. Eu também falo muito isso, você precisa trabalhar para ganhar teu dinheiro. O dinheiro eu acho que é importante também. Sim. Mas vá com a tua alma. Isso é metafórico. Não, mas eu tô falando de algo palpável. Eu entendo que é palpável, tem que ser assim. Senão se torna algo mecânico que pode até te levar lá pro pico. Tem pessoas que chegam vazias num pico. O que é isso? Mas é o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Chega com dinheiro cheio, quer dizer, com o bolso cheio de dinheiro. Calma, vazia. Mas é isso. E aquela sensação Nada de que preenche, falta algo, nada né? Preenche, hoje em dia a gente encontra muitas pessoas que falam assim, mas eu sinto que tá faltando algo, eu sinto que tem um vazio dentro de mim. Você fala assim, vai em busca disso, mas eu não sei. E às vezes, se voltar, né, um pouquinho lá atrás, eu gosto muito de trabalhar muito isso com as pessoas. Volta lá atrás, na tua infância, o que essa criança queria ser? Ou, de repente, o que passava pela cabeça dessa criança? Com o que ela brincava? Com quem que ela se relacionava? De repente, ali está a tua essência que você acabou perdendo. Porque a criança, ela é pura, né? Ela simplesmente vai e faz. E aí, de repente, você voltar ali um pouquinho, né? Dar uns passinhos para trás e se reencontrar com você. De repente, é uma timidez que te leva para a tua essência. Ou seja, a vida adulta te dá mecanismos, mas ela também te tira mecanismos. Te tira. Né? E tira muita coisa, né? Depende de como que você vai estar trabalhando essa parte. E, Nando, e o hoje com teatro? O que você tem hoje, assim, que você, fora as viagens, né? Que você nem imaginava. O que o teatro, essa vida, né? Dentro dos holofotes, essa vida encenando, né? Personagens aí você aprendeu com ela, que te traz pro hoje? Quando eu comecei a fazer teatro, a gente sempre tem aquele sonho, né? O sonho vou pra Rede Globo, vou fazer sucesso, vou estar na novela das 8, das 9, né? Vou fazer filme, vou pra Hollywood. Esse sonho que toda pessoa, quando começa, tem. Com o passar dos anos, isso vai mudando, né? Se você perguntar se você se sente realizado hoje, eu me sinto muito realizado. Tô na Globo? Não. Tô em Hollywood? Não. Mas eu estou extremamente feliz, porque eu aprendi a entender esse processo, né? O que me faz feliz é estar num palco, fazendo uma peça de teatro, tá gravando um filme, tá gravando uma novela, qualquer coisa desse nicho. Mas precisa ser na Globo? É ótimo que seja na Globo. Mas pode ser em outra? Pode, por que não? Então, acho que se a gente aprender a entender o que deixa a gente feliz, a gente esquece as outras amarras, né? Que daí, por exemplo, o poder aquisitivo, a grana, você vai deixando isso de escanteio. Hoje, por exemplo, eu busco sempre fazer bons trabalhos, que me dê resultados positivos, né? Mas às vezes no começo da carreira você pensa primeiro em dinheiro. Mas isso porque vocês estão conversando com um ator de 41 anos. Às vezes se eu tivesse 18 anos, eu estaria pensando, não, eu preciso estar na Globo. E não é isso. Fome e dinheiro, né? Exatamente. Sim. Então você aprende a conviver com isso, né? Aí hoje eu estou fazendo cinema, estou fazendo teatro, tenho os meus projetos individuais, de espetáculo, de produção, que eu também produzo algumas coisas.
faço a mostra de filmes aqui em parceria com a prefeitura. Então também você vai pegando outros caminhos, né? Não só o de atuar, mas de participar de movimentos da cena, né? Bacana. Eu gosto de fazer aquelas perguntas bem chaves, Sim, assim, né? Bem básicas. Bem básicas. Uhum. O personagem que você representou que mais te marcou até hoje? É difícil, viu? São filhos, e filhos a gente ama igual, né? Peguei o gancho dele aqui, ó. Já aproveitou ali, ó. Então. Mas eu fiz inúmeros personagens que eu tenho um carinho muito especial. Por exemplo, eu vou falar aqui da minha terra, de onde as pessoas me conhecem mais, né? Eu fiz durante 15 anos o Judas. Uau. Aqui em Indaiatuba. Durante 15 anos, é muito tempo, né? Fazendo o mesmo personagem. Então você acaba criando um carinho pelo personagem. Então, por mim, já passou 3 atores fazendo Jesus. E isso é muito legal também, né? Então, esse é um personagem que eu tenho uma admiração, foi muito bom fazer. Hoje não estou fazendo mais, mas é um personagem que eu tenho um carinho muito especial. Mas aí tem os do teatro, que são inúmeros, né? Mas o que me levou a lugares que eu gostaria de ter chego mais novo, por exemplo, eu gostaria de ter chego na Netflix com 20 anos, cara. Daí você aproveita mais, né? Eu fui chegar na Netflix com 39, 40. É o personagem Valdir, do filme Flops, Agentes Nada Secretos, que se encontra na Netflix. Uhum. E aí eu falo desse personagem porque ele é um personagem que me abriu portas, né? Quando você vai para uma plataforma desse tamanho, parece que outras coisas vão surgindo, né? Publicidade você consegue mais, personagens melhores em teatro. Então, esses personagens estão aí, né? E o Nosvaldo, que é o personagem também que eu fiz com... É o segundo trabalho que eu fiz com o Lucas Rangel, né? Esse do Valdir é o segundo. Mas o primeiro que me levou a estar nesse segundo foi o personagem Nosvaldo, que era um faxineiro de uma escola. E é um filme que foi pro YouTube, tá com acho que 12 milhões de visualizações, super em alto o filme. Mas foi esse trabalhinho que me levou à Netflix. Então, me sinto realizado por isso, né? É bacana, porque sempre tem, né? Um personagem que você de repente fala assim, não, esse aqui me marcou, não, esse aqui me abriu porta, não, esse daqui foi o começo de tudo. Sim. Foi como que a gente faz você? Esse aqui mora, né, num pedacinho ali do coração, porque deu aquela empurradinha. Mas o começo de tudo foi na escola, que é na 3ª, 4ª série, se não me engano, que eu fiz a Sopa de Pedra, o Pedro Malazarte. Esse foi o início de tudo. Bem, eu representava as pedras na minha época de escola. Sim, mas os personagens são uma construção, mas vai de encontro com o conteúdo que a gente tem aqui dentro, né? Exatamente. Então, tem identificação e tudo mais. A gente é só uma casca que empresta esse corpo, essa casca para o personagem, né? Mas tem alguma coisa... A curiosa, né? Eu vou começar a fazer pergunta de curiosa aqui agora. Sim. Tem algum tipo de personagem que, de repente, você fala assim, não, eu gosto mais de fazer personagens assim? Tem. Porque tem a preferência. A gente tem a nossa personalidade. Sim. A gente tá ali o tempo todinho com ela. Aí, de repente, tem aquele personagem que fala assim, nossa, mas eu gosto mais de fazer o vilão. Eu gosto mais de fazer o mocinho. É isso. É sobre isso. Tem essa parte tem. mesmo? Eu fiz... tem quase 30 espetáculos durante a carreira, né? Que eu já interpretei quase 30 personagens. Mas, por exemplo, eu sempre fui habituado a fazer muita peça dramática. E fiz poucas comédias, né? E hoje, por exemplo, eu me assemelho mais, eu prefiro fazer personagens dramáticos. Prefiro mais o vilão do que o mocinho. Prefiro mais esses personagens. Porque eu vi recentemente alguma coisa na internet, né, que falava assim, tal pessoa só faz personagens de tal maneira, tal pessoa dessa maneira. Aí eu falei assim, tá. Aí as pessoas estavam colocando que isso era algo preconceituoso em algumas coisas. Mas eu falei assim, mas também às vezes tem a ver com que a pessoa tem mais afinidade de fazer e consegue entrar melhor no papel. E tem a ver também com o lugar que o ator ele se performa melhor, né? Tem atores que performam melhor fazendo drama, outros fazendo comédia, outros fazendo musicais. Então depende muito. Por exemplo, eu performo melhor fazendo drama.
Que interessante, bacana, né? Você vai buscar, assim, né? Não é aquela coisa, assim, qualquer personagem eu me encaixo bem. Não, tem aquele que você se sente mais à vontade. Exatamente, que parece exatamente. que faz parte. Como ele falou, 15 anos, né? Interpretando Judas. É. Super polêmico, né? Mas com uma história, né? Então eu fiquei pensando aqui, uau, imagina 15 anos o que esse personagem não fez na vida dele. Ah, sim, sim. É. E tem isso também, né? Interessante, A gente vai tendo pequenas mudanças a partir também dos personagens, tá? Eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei a fazer teatro. Isso em construção de valores, uma porrada de coisa, né? Os personagens mudam a gente um pouquinho. Eles ensinam também. Ensinam também. Já aconteceu de você pegar, de repente, né? Que nem ficou 15 anos fazendo Judas, mas de repente outros personagens. E dali a pouco você tá em casa fazendo alguma coisa e fala assim, nossa, mas isso parece o personagem? Acho que o personagem ficou em mim aqui um pouquinho. Isso é todo dia. Todo dia. Há uns relatos, assim, de, por exemplo, atriz de novela ou teatro, muito tempo, que tem um tempo para se despir daquele personagem. Né? Exatamente. Esse tempo é necessário. O que a gente está vivendo hoje também, o Zygmunt Bauman já falava sobre isso, né? A teoria do mundo líquido. Tudo hoje é para ontem, tudo hoje é rápido. A gente tá na época do fast food, tudo é para ontem, sem tempo. Imediatismo. E os atores hoje, a maioria dos artistas, eles saem de um projeto, já emendam em outro, tá fazendo 3 ou 4 peças ao mesmo tempo, tá fazendo 3 filmes ao mesmo tempo, 2 séries ao mesmo tempo. E às vezes a gente não tem esse tempinho pra gente de se desconectar, voltar à nossa essência, resolver algumas coisas pra gente, ter essa preparação para depois você voltar no outro projeto, né? Essa época que a gente tá vivendo agora é uma época muito complicada sobre isso. Eu fico imaginando. É um luto, né? É um relacionamento. Tem que ter início, meio e fim. E tem que, né, trabalhar esse luto também. Como ele disse, ensina. Esse personagem ensina, eu imagino que alguns dão lições de força, outros também perturbam. Muito, muito. E quando isso tudo se acumula, em algum momento deve ser porque existem muitos... Imagina. Em algum momento dá merda. Eu falei, Haja terapia. A terapia tá em dia? Vai dar merda isso em algum momento. Espero que a terapia esteja em dia. Tem que estar, viu? Imagina só... Pra você fazer um personagem, antes de tudo, né? De você só ter o roteiro, você tem que estudar esse personagem. Aí você tem que incorporar esse personagem. Você vai vivenciar ele durante um tempo. Ele vai fazer parte da tua essência naquele período, da tua vida ali. E depois? Exatamente. Tem o arquétipo do personagem, o estereótipo. E às vezes o arquétipo do personagem, o estereótipo do personagem não tem nada a ver com o teu. Então é uma coisa de realmente é uma ruptura, de você deixar um pouquinho tua essência, tua vida aqui e dar lugar para esse outro personagem, que às vezes pode fazer muito bem e às vezes pode fazer muito mal também. A gente tem alguns exemplos, né, no cinema aí. Você vê o cara que fez o Coringa. Sim, sensacional. Sensacional, mas e o preço? É complicado, é muito complicado. O outro Coringa, que foi o penúltimo, né, antes desse mais recente, ele perdeu a vida. Sim. Perdeu a vida. É complicado. A terapia estava em dia? A gente sempre pergunta, né? E aí? Porque Sabe? vai de encontro com as sombras, né? Sim, diz que sim. o cara mergulhou num nível, né? Absurdo, absurdo. Você vê o trabalho que ele fez? Fantástico. Mas e o preço? Então isso é pra gente refletir também, né? Vale a pena tudo? A que ponto, né? Será que eu posso doar metade de mim pro personagem ao invés de doar inteiro? Às vezes é uma saída. Com certeza. E na minha construção artística, eu sempre aprendi que o ator é um fingidor. Sempre foi isso. O ator é um fingidor. Ele finge. Hoje a gente tem alguns métodos que é no acting, no interprete. Tipo, seja você. Só que às vezes você não é aquele personagem. E aí, como que fica? Aí o preparador te joga lá no submundo, no lodo. Você mergulha nesse lodo e vai. E depois, será que você consegue voltar? Que tem isso também. O preparador às vezes te joga lá no submundo, no lodo da tua existência para você trazer uma verdade cênica para a tela. Beleza. Será que depois ele tem a hombridade de te puxar de volta? Será que tem esse acompanhamento terapêutico? Na maioria das vezes, não. Porque isso é uma coisa que eu já cheguei a questionar até lá atrás.
algumas vezes, né? Porque quando tem uma novela, tem um filme, a gente escuta muito falar que os artistas, eles vão em cima daquilo, eles realmente pesquisam, o laboratório, toda aquela coisa. Então aí eles trazem aquela realidade para a vida deles. E depois, quando eles precisam vivenciar o luto daquela realidade, eles estão preparados para desvincular daquele personagem? Ou eles querem ficar ali? Ou, de repente, eles não conseguem se desvincular porque despertou, né, alguma coisinha nele ali, deu algum start? Isso faz parte da formação em teatro? Aprender a incorporar e desincorporar também com, sei lá, com um pouco de psicologia junto? Eu acho que tem alguns caminhos que traz essa metodologia, esse ensinamento, mas na formação em si do ator, hoje que eu vejo, não. Não tem. A formação, tem que buscar isso a formação do ator trabalha muito com o método Stanislavski, né? Que é um método que se conhece desde sempre e tal. Tem algumas particularidades no método, na ciência do Stanislavski, né? Que é o pai da metodologia do cinema, e a gente usa isso no teatro também. Com o passar do tempo, eu aprendi a dosar e aprendi também não usar tudo. Tem outros métodos, né? Tem Grotowski, tem outros, né? Mas o Stanislavski, que é o mais usado, ele tem a memória emotiva, que é o fio condutor da pesquisa dele, né? Então, a memória emotiva é o seguinte... se tiver algum artista ouvindo isso, vão me julgar, viu? Não julguem, pessoal. Vão me julgar. Mas é do entendimento seguinte. A memória emotiva é o seguinte. Você vai fazer uma peça de teatro onde você, em determinado momento da cena, você tem que chorar. Você tem que desabar em choro. E aí a memória emotiva, ela te traz para um lugar assim. Imagine algo da tua vida onde você chorou muito. Foi o quê? A morte de um pai, a morte do seu avô, foi um luto que você sofreu. Beleza, aí você traz aquilo e você vai chorar por conta dessa memória emotiva, que você vai lembrar de algo que te traz a esse estado de cena que é o choro. Tá bom, você fica em cartaz 10 anos com um espetáculo. Que cabeça que aguenta? Você fica lembrando do teu pai que morreu durante 10 anos. Então, por exemplo, hoje eu não uso, mas eu uso pouco essa questão da memória emotiva. Eu vou mais no sentido de que a gente tem que fingir. E às vezes a gente finge muito bem que a pessoa acredita, né? Eu não preciso ficar me martirizando, né? Trazendo coisas da minha vida que às vezes não é pertinente, né? Para que eu vou ficar sofrendo um luto eterno ali só para trazer uma lágrima? Hoje no cinema você fala lá para a direção, pô, vou chorar, coloca um colírio aqui. Tá com colírio e vamos gravar em 2 segundos. Gravou, pô. Dá um take aqui na cara do ator chorando e pronto, é colírio. Tem algumas alternativas. Acho que a gente não precisa sofrer tanto. A vida é algo para ser leve, né? Porque é bacana, né? Essa parte. Ainda vai falando com 3 terapeutas aqui, né? Então, já tô assim, ó, né? A cabeça da gente... TDAH já tá assim, ó. Inconsciente, coletivo, os arquétipos vindo. É isso. As tendências primitivas. Jung... E eu já, calma, respira. Não, porque eu vejo de uma maneira assim, que até pra gente levar em terapia, pra estar conversando com as pessoas, agrega muita coisa, né? Porque de repente você vai assim, nossa, eu fico imaginando, né? Você colocou aí, imagina você fazer várias vezes aquela peça e você ter que buscar essa tua memória para você poder chorar. E quantas pessoas não fazem isso no dia a dia para poder se colocar, de repente, num papel de vítima e aí ela fica se martirizando ali, trazendo aquilo o tempo todo para ganhar uma vantagem secundária lá para algumas coisas. E aí a gente entra, né, na questão do quanto é sofrido. A questão do artista ali no palco. Como a gente conversou aqui com a Camila, do fisiculturismo, que ela trouxe pra gente aqui, muitas coisas. Ela falou assim, olha, fisiculturismo é palco, é ego. Ela falou assim, na visão dela. Ela falou assim, é muito bonito você estar lá em cima. Ela falou assim, me dediquei muito tempo a isso.
pegar o troféu, sair, ó, eu consegui, só que aí quando eu volto para casa eu tô desidratada, com falta de um monte de vitamina, um monte de coisa. Então, existe, né, aquela parte bonita que todo mundo vê e existe aquela parte não tão bonita, né, Sim. que só a pessoa que está lá, ela vivencia. E a mesma coisa, a gente tá vendo isso. Porque a gente, quando você olha para um palco, você vê o artista, ali você fala assim, nossa, que maravilhoso, eu vi fulano de tal realmente com você, você se entregou para aquilo, mas e até chegar nisso? Eu falei com um amigo essa semana, a gente está ensaiando um espetáculo de Natal, que aliás vai ser na próxima semana, terça e quarta-feira. É um espetáculo que a gente faz desde o ano passado, né? E aí, conversando com ele, eu falei, cara, eu preciso de terapia. Realmente, preciso de terapia. Por quê? Eu desenvolvi ansiedade agora na pandemia. A profissão de artista, de ator, ela, como ela não tem uma estabilidade de N coisas, chega um momento que você trabalha muito com a frustração, você trabalha muito com o teu sonho individual de chegar em alguma coisa, em algum lugar. É uma batalha muito dura mesmo. E aí você vê as outras pessoas, que nem eu saio do ensaio às vezes 11 horas da noite, eu passo, o bar tá lotado, a galera se divertindo, bebendo, e aí eu falo, às vezes, eu deveria estar ali também, me divertindo e tal, mas tô aqui fazendo uma coisa que eu amo. Mas aí tem o preço que a gente paga por isso. Só que como o artista ele trabalha muito com essa parte criativa, com a parte do intelectual, a gente sofre muito em N coisas que a gente tem que decidir de vida. Eu sou um cara de 40 anos e solteiro. Os meus irmãos todos casaram com de 20 a 25 anos. Aí você fala, mas não é a mesma fórmula para todo mundo, né? Não é. Aí você fala, eu tenho irmãos que têm a vida financeira muito bem resolvida. Eu, às vezes, não tenho. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Mas também não é só isso, né? E aí, a hora que você vê nesse lugar de ficar se comparando com as pessoas, aí você fala, você pega os amigos de escola. Aí é dureza. Aí você fala, pô... Álbum de formatura. Exatamente. Aí você fala, pô, realmente, eu estou à frente de muitos amigos que teve uma trajetória comigo. Mas também aí você fica se comparando, você vai se dando uma facadinha aqui, você vai sofrendo também. Vou te dar um conselho usando suas palavras. Vai dar merda. Vai. Não é nítido. É nítido. A gente começa a ver, já a comparação, né? Vai dar merda. Isso. Porque é bem interessante a gente observar de um outro ângulo, né? Que tem coisas que fala assim, nossa, como a parte de terapia, né? Não sei, o Jorge e a Natália, tem gente que olha assim e fala assim, nossa, por que você deve ser tão zen? Você deve viver numa iluminação. Eu falo assim, nossa, as pessoas devem olhar pra mim e achar que eu sou quase um mestre ascensionado. Tá Com certeza. Só que não é bem assim. Eu saio na rua Imagina as suas surto. dores, todos nós temos, né? Sim, mas é essa Os grandes mestres Construção. Isso. tiveram suas Isso aí. dores. Mas eu acho que também tudo parte de que a gente sempre fica imaginando o que o outro acha da gente. Essa questão da comparação, toda essa questão atrapalha demais. Estou usando exemplos meus, tá? Não é regra para ninguém. Mas na minha casa tem uma confecção, né? Minha família tem uma empresa familiar há muitos anos, né? E aí a minha mãe, as minhas irmãs trabalham com confecção, né? Elas são empresárias desse ramo. E aí eu acordo 7 horas, elas estão aqui, ó, milhão, trabalhando. Só que o meu trabalho é muito diferente, né? Do delas. E aí, às vezes, eu tô lá, e aí na pandemia mesmo foi crucial. Eu falei, elas devem estar achando que eu sou vagabundo. Elas acham que eu sou vagabundo, porque elas estão trabalhando desde as 7, eu acordei às 10. Mas, sabe? Porque também você tem que entender que não é só o teu trabalho que é via de regra. Tem outros trabalhos que são diferentes dos meus, né? E aí a minha família começou a me respeitar como artista tem pouco tempo, pô. Tem pouco tempo. Depois Eu ia perguntar isso. Pouco tempo. Mas assim, não por maldade. Não é nem isso. É por questão também do cuidado, né? Pô, a mãe cria um filho, mas na maioria das vezes eu quero que ele seja médico, quero que ele seja político. Ninguém nunca quer que o filho seja artista. Por quê?
Porque a ideia que as pessoas já têm a respeito. Porque né? a ideia de artista é a ideia de que você vai viver sempre falido e sem grana. Vida louca. Exatamente. É os vida louca, né? Que o pessoal até porque fala. tá inserido isso na sociedade, Sim. né? Então temos que casar para ser feliz, Uhum. né? Família, construção, filhos. Tem a proteção, mas tem também os padrões, eu concordo. Com certeza. Que aí, Jô Soares dizia isso, né? Quem inventou essa frase que Deus ajuda quem cedo madruga? Ai, Quem que inventou? saco. É isso, Né? coloca tudo numa caixinha, numa rotina, e não é assim, né? Existem outras rotinas também. Sim. Mas também, desde que o mundo é mundo, as minorias, porque aí a gente tá falando de minorias, querendo ou não. Porque imagina Elas que são mal vistas. fica a noite inteira gravando, no outro dia você vai acordar cedinho. Não tem como, não tem como. Impossível. É uma coisa tem como. que foge, Quando né? eu ganhei minha liberdade, eu também fui um CLT religioso. Quando eu ganhei minha liberdade de fazer meu horário, a primeira coisa que eu estabeleci precisa acordar às 8. Rotina, precisa ter rotina. Eu estabeleci minhas rotinas de uma forma que eu funciono bem. A CLT me deu muita rotina, né? Mas eu quebrei algumas coisas, né? 8 horas eu já estaria trabalhando. É isso. Eu quero acordar às 8, porque antes disso eu sou o demônio, né? Minha cabeça não funciona, eu sou mal-humorado, eu quero acordar às 8, um sonho de vida. Mas e a culpa disso? Sim. E aí eu também penso nisso, mas também muitas pessoas estão 7 horas parando o teu expediente. 7 horas eu estou no meio do meu. Tal. Eu posso querer ter um dia de folga. Hoje eu não vou trabalhar, mas significa E tá tudo que bem também. É isso. Mas significa que eu vou ter que compensar e ter manobras para compensar, talvez, Sim. esse horário, ou não. E quando esse ou não acontece, a questão é colocar essa paz. Que bom que eu atingi esse direito de estar... Mas é bem complicado É a gente muito, conseguir porque chegar a gente vai se nisso. envolvendo Porque vem numas culpa. culpas, Vem culpa, Mas a gente se cobra. E aí, quando alguém cobra a gente, aí a gente se sente não ideia aprovado. do ser produtivo que a gente Sim, carrega, como né? nós, né? Terapeutas autônomos, né? Então, às vezes eu brinco, qual é o problema de 2 horas da tarde eu me colocar em posição fetal na minha cama e assistir o Netflix? Sim. E tá tudo bem, mas olha, quanto tempo isso? Então, as pílulas também existem para isso. As pessoas veem um pedacinho, mas completamente fora do contexto, né? Mas hoje eu já tô mais tranquilo, porque a coisa que mais me dava prazer era o seguinte: meu pai, ele faleceu ele tava com 80 anos, né? E meu pai era antigo, tinha todo esse preconceito de teatro e tal, de artista, e não assimilava muito essa questão de carreira artística, né? E aí umas 2 vezes eu me peguei, ele falando pra alguém, né? Um amigo dele perguntou: e aí, teu filho, faz o quê? Ah, ele é ator. Opa, consegui alguma coisa ali. Hoje a minha família, quando vai me apresentar para alguém, já apresentar, o Fernando é ator, trabalha, faz teatro na Netflix, tá na Netflix, faz teatro, tem os projetos individuais dele, e não para. Mas também eu aprendi a colocar essas rotinas que eu estava me falando, também para poder fazer jus a toda essa credibilidade que a família aprendeu a assimilar, né? Eu acordo, por exemplo, eu estou decorando dois roteiros hoje, né? Pô, então eu coloco lá no meu cronograma. Tem 1 hora para ficar na internet para ver rede social. Infelizmente ou felizmente, Instagram hoje virou portfólio, né? Os produtores veem ali tua carinha, teus trabalhos e tal. Então eu trabalho no meu Instagram, fico ali 1 hora, 1h30. Aí depois eu fico um tempo decorando um roteiro. Fica lá que nem louco, fechado no quarto, sozinho, lendo em voz alta. Porque também não tem método para decorar, cada um tem o teu. Cada um tem o seu. Aí passou isso, eu dou uma descansadinha, porque o cérebro precisa assimilar o que foi colocado ali. Aí eu vou, tomo um café, como um lanche, alguma coisa. Depois eu volto para outro roteiro, que é de um projeto totalmente diferente. E vou lá e memorizo. Faço toda a curva do herói, do personagem, tento ver onde que vai ser as cenas e tal. Beleza, feito isso, só aí já foi um dia, pô. Certo? Sim. Só aí já foi um dia. E é um puta trabalho. Porque na hora que eu vou gravar, a gente tá gravando de madrugada, na hora que eu vou gravar, o diretor do filme, o roteirista, ele não quer saber se eu tive tempo de memorizar ou não.
Ele tá pagando e a gente é gado. Ele tá pagando e a gente tem que chegar lá e efetuar o trabalho. Né? E para efetuar o trabalho tem que estar memorizado, tem que saber como que fala, tem que saber como que se dialoga, né? Como que é a complexidade das cenas. E tudo isso é um trabalho muito duro que poucas pessoas reconhecem, viu? Eu acho que essa questão das pessoas compreenderem é muito complicado, porque as pessoas vão ver você trancado dentro do quarto falando, você tá louco. É bem lá. isso. Então é um artista, né? Netflix, quanto glamour. Bem Só a isso. parte boa, né? E você falou assim da família, né? Que hoje eles te apresentam, falam, é um artista. E quando você chegou pela primeira vez pra anunciar isso pra família? Porque, né? Quando eu anunciei pra minha família assim, sou bruxa. Ui. Tipo, como assim? Macumbeira? Existe isso? Eu Não, fui bruxa. macumbeira? Não, bruxa? diferente. Não, peraí. Cigano? Peraí. O que você é, afinal? Então, mas... Porque acontece, né? Sim. Quando você sai ali da sua caixinha, ali daquele quadradinho que as pessoas... Você não vai declarar, né? Não tô menosprezando nenhuma profissão, mas, olha, tô me formando advogado, tô me formando médico, Diferente, tô me formando dá um professor. peso bonito, né? Você é artista. Como que foi isso pra família ali receber? Eu sou taurino, né? Taurino tem algumas complicações, mas também tem Eu um... sei, também sou. Eu sou taurino. E taurino é metódico, tem toda essa questão, né? E a minha família, eu estou usando o exemplo do taurino, porque realmente o taurino, ele não aguenta ouvir um não, ele faz o não virar sim, ele é persistente, ele é teimoso. E a minha família sempre viu, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu sempre fui um cara muito empenhado, sempre fui um cara que trabalhava duro mesmo, trabalhava bastante, um cara extremamente disciplinado. E aí quando eles viram que eu já estava querendo construir uma carreira artística em 2002, eles viram que eu já estava pendendo para esse lado, eles viram que eu ia com muita gana, com muita sede, com muita determinação. Então eles já fui meio que de certa forma preparando, né? Aí eu estava num trabalho, o último trabalho de CLT que eu fiquei foi 15 anos. E aí eu tinha falado para mim, eu estava conversando com a minha mãe algumas dores, né, confabulando com ela, falando do quanto estava difícil, né, foi no ápice da crise. E aí eu falei para ela, mãe, esse trabalho que eu tô vai ser o último trabalho CLT. Quando eu sair desse trabalho, eu vou trabalhar para mim, vou pensar em mim. E aí ela falou, é isso aí, você tem que pensar em você mesmo, tem que meter bronca. E aí, quando eu fui demitido do trabalho, porque a gente estava numa empresa que era 37 funcionários. Restou 14. E eu era um dos mais velhos, né? O meu patrão, ele me demitiu com lágrimas nos olhos, porque eu sempre fui um cara que trabalhou muito bem, não faltava. Ele sabia que eu fazia teatro, sabia que eu fazia cinema, mas ele me apoiava, aliás, nesse sentido. É um mega empresário que eu tenho total admiração. E ele me demitiu com lágrimas nos olhos, falando, pô, Fernando... nossa parceria vai ter que encerrar hoje aqui. Ele não queria que, de fato, aquilo acontecesse, né? Beleza, sofri por algumas semanas, tem a questão do luto, né? Pô, 15 anos, você constrói uma vida, você tem amigos ali de longa data. E aí eu fui resolvendo isso. Eu cheguei em casa, eu falei, mãe, fui demitido, e agora sou eu e eu. E vai ser isso, né? Então... E aí foi muito assertivo, né? Que daí eu já fui alçando voos maiores, né? Fui tentando pegar projetos que às vezes eu não conseguia por conta da rotina do trabalho. Então eu comecei 2h da tarde, segunda-feira, você consegue estar aqui em São Paulo, na Avenida Paulista? Consigo. Você consegue gravar aqui em Minas Gerais, terça-feira que vem? Consigo. E aí as coisas foram acontecendo e graças a Deus hoje tá muito bem. É bacana, até para as pessoas, né? Buscarem, né? Olha, você quer? Vai atrás, vai correr, vai atrás do seu sonho, vai lutar por ele, né? Pelos momentos felizes, né? Exatamente. Pelo que te traz alegria, né? Te fala lá na alma, realmente. E, Nando, você tinha comentado do seu pai. O que aconteceu? Que foi uma mudança na tua vida aí com... Meu pai foi seu Clemente, né? Clemente. Falar do meu pai é sempre extremamente prazeroso, porque o meu pai sempre ele veio de origem muito humilde, mas ele foi muito assertivo na criação dos filhos. Nós somos em 9, né? Meu pai foi casado 2 vezes. E a gente não tem... Isso não é nem falando de outras famílias, cada família sabe da tua trajetória. Mas o meu pai educou 9 filhos da maneira dele, sem escolaridade, e todos os filhos do meu pai são pessoas boas,
são pessoas trabalhadoras, são pessoas que têm a mente positiva, que buscam vencer na vida. Uns conseguem, outros não, mas são as pessoas que trabalham demais. E meu pai, ele me ensinou muito valor pra gente, mesmo sem saber que aquilo que ele passava pra gente era valor, né? E eu sempre tive essa relação com meu pai de amigo, né? De amigo. E aí ele ficou durante 3 meses, quase 3 meses na UTI. E é uma ruptura na família, né? Sofre horrores. A gente ia visitar ele lá com o coração partido, porque ele ficou em coma, né? E o que me marcou na relação com meu pai, cara, que no dia que eu visitava ele quase todas as noites lá na UTI. E tinha ido umas 2 noites anteriores, meus irmãos tinham ido, minha irmã de Limeira tinha vindo pra cá. E aí o médico falou que ia tirar o sedativo dele pra ver como que ele reagia e tal. Aí eu falei, não, então eu quero entrar com a minha mãe nesse dia. E justo nesse dia que eu fui entrar, da hora que a gente foi entrar pra visitar ele, a enfermeira falou, o médico quer conversar com vocês. Aí a gente já sacou, né? Porque a gente tava ali quase 3 meses, a gente via que quando acontecia isso, ia pra uma salinha e as pessoas saíam dessa salinha chorando. E foi assim que eu soube que meu pai tinha deixado esse plano e já tava virando luz em outro plano, né? Mas meu pai, ele passou pra gente essa imagem do homem guerreiro, do homem brasileiro mesmo, que vence com dinheiro ou sem dinheiro, o cara que vai e consegue fazer o trabalho, consegue fazer as coisas. Meu pai foi plantador de tomate, foi vendedor de frios. Meu pai foi um guerreiro assim que eu levo como exemplo. Se eu for na vida metade do que o meu pai foi para mim, eu já me sinto realizado. Um exemplo de força. Exatamente. De força, antes de tudo, né? Força de vontade, né? Exato. De não desistir ali. E meu pai ensinou uma coisa para mim que é a questão da fé. Meu pai era um homem de muita fé mesmo. E aí hoje, nos meus projetos, eu tenho isso, né? Sempre tive isso na minha vida, né? Tal coisa vai dar certo. Tal coisa vai dar certo. Para estar o mundo conspirando contra, o mundo. Eu falo, não, vai dar certo. Eu sou o primeiro a entrar num projeto e sou o último a sair. Pode acabar o mundo e eu estou ali no projeto. Eu já participei de projetos que entrava 15 pessoas no começo e eu terminei com 4 pessoas e eu era o único que estava desde o começo. Porque eu sou um cara que acredito demais nas coisas. É bacana isso, né? Porque hoje em dia as pessoas desistem com tanta facilidade das coisas, né? Por tão pouco as pessoas jogam tudo para trás ali. E Nando, a curiosa. A questão assim de criança, que a gente conversou bastante da personagem, da fase adulta, tudo. Eu até vi. Passou na TV um menininho que estava fazendo a novela, que ele foi atropelado, ficou 3 meses. É o ator que fez Pantanal, né? Novela de Pantanal. Ficou 3 meses em recuperação, que ele quebrou o osso da bacia, quebrou a perna, tudo. E a gente sabe que o teatro para criança, ele auxilia muito nessa questão de desenvolvimento, da questão que a gente falou bastante da timidez. E quando ele entra com essa parte profissional mesmo, assim, eu queria a visão do Nando. Em relação a isso, a criança já se profissionalizando, né? Porque ela já é uma profissional ali da área. Enquanto criança, o que você acha disso? Tem os dois lados, né, da moeda. A minha mãe, às vezes, está assistindo televisão e fala. Tem, às vezes, alguns atores ou atrizes mirim na novela, das 9 e tal, e ela fala... Aí, se fosse um filho de pobre, o conselho tutelar tava lá, porque não pode trabalhar, né? Tem essa questão que a gente sabe. Tem. Porque quando você vê um ator mirim, uma atriz num set de gravação ou numa peça de teatro, é um trabalho, e é um trabalho duro, porque não é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual. Que a criança ela tem que ter uma predisposição a memorizar texto, a não ser tímida, tem todo esse rolê, né? Eu acho que os pais têm que se ligar na questão de que realmente é aquilo que o filho quer, ou é uma vontade do pai, que tem isso também, né? A transferência, tem isso. Às vezes a mãe ou o pai quis ser um artista e não foi, e aí coloca o filho nas artes, suprir. Porque quer que seja artista, para poder suprir aquela falta que existe nela. Tem isso também, que às vezes dá certo. Sim. Óbvio, eu vejo mães de crianças no set de gravações ali dando todo o suporte, você vê com muita alegria.
Mas eu acho que cabe aos pais fazer essa reflexão e essa análise. Realmente é aquilo que o filho quer? Se for aquilo que o filho quer, realmente vá atrás e dá esse suporte e faça mesmo, é saudável. Agora, se o filho tem predisposição para o futebol e você quer que ele seja cantor, não dá, né? Não dá. Acho que tem que ter essa assimilação, e que eu acho que é um trabalho muito... A pessoa, para ser artista, é um trabalho muito duro. E depois disso, os boletos vêm lá na frente, né? Você perde a infância, tem muitos desses casos, né? Que depois a criança foi uma artista mirim e na fase adulta ela larga a mão, não quer mais aquela carreira. Tem vários casos assim. E aí quais são as queixas? Não tive infância. Eu não brinquei com ninguém porque eu estava sempre trabalhando. Publicidade em cima de publicidade. A pessoa se frustra com isso. Porque tem os pesos também, exatamente. Né? Porque eu vejo na parte esportiva, nós temos muito disso, dos atletas mirins, nós temos a questão dos modelos, nós temos os artistas, e eu posso dizer que 50% dessas crianças que estão atuando, que estão nos esportes ali, é vontade dos pais. Não é o desejo da criança. Que nem, às vezes a mãe pega... a criança é bonitinha, ela é charmosinha. Vamos botar para tirar fotografia que ela já ganha um dinheirinho para ela. Para comprar as coisinhas. E tem realmente aquelas crianças que você olha e você fala assim, nossa, nasceu pra... Como o Coringa disse aqui, né? Nenhuma criança nasce falando que vai ser palhaço. Sim. Mas eu conheço uma em São Paulo... que desde catatauzinho ele falava que ele ia ser palhaço. Então, eu acho que os pais têm que saber sacar isso. Mas pro pai saber entender a criança, ele tem que, de fato, entender a criança e saber que realmente ela quer aquilo. Que não é um mundo fácil. Exatamente. Então, acho que é uma tarefa muito dura até pros pais, né? Porque eu não tenho filho, mas tenho muitos sobrinhos. E, de fato, é difícil você saber o que o filho quer hoje. Hoje, se você perguntar para qualquer criança de 10 anos, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Eu quero ser youtuber. Por quê? Porque vê os youtubers aí com aqueles carrões que às vezes nem são deles. Sabe? Porque a gente está nessa fase da exposição, do celular, da rede social, e às vezes a criança vê lá o youtuber de 18 anos com uma Ferrari na garagem. E aí o cara, toda aquela questão da ostentação... Pronto, fechou, é isso. Mas às vezes não é nem dele. Só que hoje a mídia vende tudo. Você tem muito like se você colocar uma foto com uma Ferrari do que uma foto eu aqui sozinho. Você entende? E a criança às vezes vê aquilo como verdade. E aí ela fala o quê? Eu quero ser assim também. Então é muito complicado. Muito complicado. Porque eu vi esse garoto, a entrevista dele, né, da recuperação, que ele já voltou, né? Agora já tá gravando de novo. Ainda tá com dificuldade para tá andando. Aliás, ele é fantástico. E só que eu vi nele, o jeito dele falar assim, você fala assim, cara, ele faz isso porque ele realmente gosta. E ele falava assim, sabe, com a vontade da recuperação dele e tudo. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, você vê outros que a criança tá ali, às vezes, dando entrevista, mas quem fala é a mãe. Exatamente. Não, porque ele adora. Mas isso é muito complexo, né? Há pouco nós falamos aqui do advogado, do médico, que aí a gente já tá indo para uma vida adulta, mas que é advogado e é médico porque os pais que projetaram isso desde pequeno. Nossa, é muito complexo. Agora a gente está falando de algo que é uma profissão, que os pais podem projetar para os filhos que vão começar a trabalhar logo cedo. Mas o problema, como resolver a cabeça desses pais? Eu acho legal, assim, aí eu acho que o Metamorfose é serviço mesmo, assim, porque é bem passinho de formiguinha. É alguém experiente, falando alguma coisinha aqui, outro falando alguma coisinha aqui, chegou no ouvido de alguém que conseguiu ouvir, porque tem isso também, o pai parece uma rolha em cada ouvido, que ele não quer ouvir aquilo, ele tá muito firme naquilo que ele projetou pro filho, né, o pai ou a mãe. É complexo demais isso, né? Muito complexo. E se falando de criança, assim, né, que tá ali, né, que os pais acreditam, né, que a criança... ela não tem que querer, né? Ainda se tem muito disso. A criança não tem que querer, é o pai e a mãe que leva, que dita as regras. Quando, na realidade, a criança ela já tem, muitas vezes, a essência dela para isso, né? Que leva ela, que eu carrega. acho que daqui a alguns anos a gente já sai de cena disso daqui.
de acordo com o que vocês já me ensinaram, já as crianças estão dominando o mundo e a gente tá obedecendo só. Na realidade, eu acho que elas já poderiam estar com um bom passo ali, se a gente não segurasse tanto ainda. Que ainda acho que a gente ainda segura muito elas ali nas rédeas, mas elas já estão bem... A gente consegue ainda exercer autoridade, né? Ainda ali. Nando, que maravilha, quanta coisa. Eu tirei um monte de curiosidade pra ti. É porque é bem diferente pra gente quando você vê essa questão do artista no palco, o artista lá do outro lado da telinha. A gente acha que é algo muito inacessível pra gente, que é um outro mundo, é uma outra realidade. E aí, quando a gente traz para um bate-papo, a gente fala assim, não... Tá aqui, ó, tá aqui do lado, tá aqui junto. É uma questão de carinho pelo que faz. Sim. Como tem um advogado, como tem um médico, como tem o terapeuta. É o gostar, é o de você se sentir ali naquela essência. E pra gente terminar, que tá dando nosso tempinho aí, o que você colocaria para as pessoas que de repente estão ali em casa, independente da idade, se é criança, se é adolescente, se é adulto, se já é vovô, e tava assim, nossa, meu sonho sempre foi fazer teatro. Eu acho que nunca é tarde para se recomeçar, para começar alguma coisa, né? A vida, ela é extremamente curta para a gente viver ela de uma maneira só. Eu acho que a gente, nesse processo de existência, a gente tem que saber assimilar quais são as cascas, quais são os corpos, o que a gente quer fazer. Às vezes a vida requer mudança e é bom mudar. E às vezes também, se está dando certo, não precisa mudar. Mas se você sente no teu coração que a tua vida não está do jeito que você gostaria que fosse, eu acho que a gente tem que tomar uma iniciativa que é muito simples de resolver, que a vida ela foi feita com um único propósito, que você viva ela. Viva ela. Então traga para a tua existência a profissão que você queira. Não viva frustrado, vivendo os sonhos de alguém ou no emprego, porque aquele emprego te dá estabilidade, mas não te dá felicidade. Então, às vezes é melhor ganhar pouco, mas viver-se muito, do que viver-se pouco e ganhar muito. Né? Então, se você tem um sonho, vá atrás. A vida é uma estrada, a gente tem que deixar marcas nela. E deixa aí para as pessoas o teu contato, onde que eles conseguem te encontrar, para de repente tirar mais dúvidas, né? Tirar, eu gostaria de fazer teatro, o que eu posso estar fazendo, para você estar orientando essas pessoas. Legal. Eu vou passar aqui o meu Instagram, aproveitar e fazer o jabá, né? Depois a gente vai colocar, deixar lá marcadinho para as pessoas também. O meu Instagram é Nando Almeida _oficial. Lá tem fotos, vídeos, eu posto algumas coisas de bastidores, né? Você pode encontrar o meu trabalho na Netflix, que é o filme Flops, Agentes Nada Secretos, que é um filme que eu fiz com o Lucas Rangel. Você pode acessar no YouTube também, no canal da VTube, a série Em Prova, que eu fiz lá, o professor de artes, professor Conrado. E aqui em Indaiatuba eu desempenho o projeto Mostra de Filmes, que eu faço em parceria com a prefeitura aqui. Sempre a gente está fazendo ali no Casarão Pau Preto. Desenvolvo um trabalho ali no Teatro Estrada, que é um grupo que a gente já está há mais de 25 anos fazendo teatro em Indaiatuba. A gente dá aula de teatro lá, teatro infantil, teatro adulto, teatro sem idade, viu? Se terceira idade, se quiser chegar lá também, tem espaço. Aliás, agora teve a mostra de cenas deles de conclusão de curso. E agora, na terça e quarta-feira da semana que vem, a gente tem um espetáculo. Aliás, um espetáculo maravilhoso, que é Então é Natal, Bora de Cordel. Olha. É um espetáculo natalino, onde a gente conta a história do nascimento de Cristo em forma de cordel, né, rimado, com muita poesia, muita música. É bem legal. É um espetáculo para toda a família, divertido, reflexivo a respeito do Natal, né? Natal, essa coisa que criaram aí pra gente, que a gente sabe que representa mais capitalismo do que realmente a essência de Cristo, né, que é o nascimento. E aí eu convido todos vocês, aliás, os ouvintes aqui da rádio, a prestigiar na terça e quarta-feira, lá no Teatro Estrada, o espetáculo Então é Natal, Bora de Cordel, que está no elenco eu, a Bruna Frari, o Douglas Lira, com direção da Paloma Dourado, a produção do Teatro Estrada. Então, uau! Bora aproveitar, bora isso aí. Ir lá prestigiar. E faço questão, viu, que vocês três vão lá. Estaremos.
Combinadíssimo. Já vou organizar ali. E gratidão. Gratidão. Gratidão, muito prazer. Ah, Nando, que gostoso te conhecer, cara. Eu acho a arte tão espiritual, sabe? Eu acho que seria um outro programa pra gente ter esse papo cabeça. Eu nem vou puxar aqui porque já tá encerrando, eu já entendi. Mas, sem dúvida nenhuma, transforma vidas, toca a alma, abre cabeça. Por isso eu acho que a arte é tão espiritual. Obrigado por você ter enriquecido aqui nosso momento. É sobre programa. isso. É sobre E isso. sinta-se Sobre isso. convidado quando tiver aí novos eventos, alguma coisa pra você quiser estar colocando aqui pra gente. Metamorfose tá aberta aí pra E se alguém você. tiver alguma dúvida, como essa questão da carreira artística, que eu sei que é uma carreira bem complexa, tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só chamar lá no Instagram, a gente responde no direct, a gente não tem problema nenhum em falar como foi o processo para mim, que eu sei que para cada pessoa é diferente, mas também às vezes a gente dá algumas dicas que surte efeito para quem está começando agora, que eu sei que às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né? E aí a gente precisa saber de algumas coisinhas que realmente faz muito sentido, né? Algumas coisas da rotina ali, Isso, né? isso. Da praticidade da Sim. coisa. Do processo. Gratidão aí. Gratidão. Sinta-se Obrigada. convidado para os próximos aí também. Então, pessoal, Metamorfose ficando por aqui. Beijão e gratidão a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.